Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Exatas, bem-vindos à primeira resolução do livro Noções de Matemática, volume 4. Este é o exercício 1.4, que é o primeiro do livro. Então, vamos lá para a nossa resolução. O exercício diz o seguinte: seja uma matriz de ordem M por N, que é dado por essa notação matricial, né? A igual a IJ M por N, que é igual a essa matriz aqui com os seus elementos. A pergunta é a seguinte: aqui o item A pede para a gente calcular quantos elementos essa matriz A possui, e o item B pede para a gente completar aqui quais são os respectivos elementos que está sendo pedido. Então, vamos rever algumas informações. Da teoria, a gente sabe que essas daqui são as nossas linhas, que é dado por N, né, a quantidade total de linhas, e aqui as nossas colunas, certo? Que é o... Deixa eu tirar esse daqui, colocar um melhorzinho. Ok, então o nosso N, certo? Então vamos aqui para a nossa A. Bem, a A está pedindo quantos elementos essa matriz possui. A quantidade total de elementos de uma matriz é como se fosse calcular a área de um quadrado. Então, aí você tem que fazer o quê? Você tem que multiplicar um lado pelo outro. Então, no caso dessa matriz, ficaria sendo M vezes N. Então, essa seria a quantidade total de elementos. Ok? Bem, para o item B, a gente precisa analisar a matriz. O que seria o elemento A11? Seria esse primeiro aqui, o elemento A11. O elemento AM2, qual seria esse? Bem, o que é o M? O M é o número de linhas que a matriz tem, certo? Então, digamos que a matriz tenha 6 linhas, então o M fica sendo a sexta, certo? Então, quando ele pede a M2, então o M aqui é o último, então a última linha. Então, na última linha, ele quer a segunda coluna, então é o 850, certo? Então, só aqui arrumando certinho, o nosso A11 fica sendo o 600, o nosso AM2 fica sendo 850 e o A1N. Bem, o A1N segue a mesma lógica. A linha é a primeira, então, primeira linha. Porém, ele quer a coluna enésima aqui, né? A coluna N. Bem, N é a última coluna, certo? Então, fica sendo o 517. Então, o 517 é o nosso A1N. E por fim, para finalizar aqui, a gente tem o AMN. Qual seria esse elemento? Bem, o M é a última linha e o N é a última coluna. Então, fica sendo esse bem aqui da ponta, que é o 1000. E dessa forma, a gente completa o nosso exercício 1.4.
Ok, pessoal? Então, te vejo na próxima. Falou!